Meu nome é Luna Gutierrez, eu sou paciente do Dr. Rodolfo há mais ou menos 1 ano e meio. Então, inicialmente eu cheguei até a clínica porque eu buscava melhorar a aparência dos meus dentes, porque com a idade você tem uma certa alteração nos próprios dentes. O brasileiro é assim, eu também sou, o brasileiro é muito sorridente, então eu estou a todo momento sorrindo e isso era uma coisa que de fato me incomodava muito, ou começou a me incomodar nos últimos anos. Então eu sempre tive uma preocupação com a aparência dos dentes, então eu estava buscando alguém, um profissional, e eu visitei muitos profissionais até chegar no Dr. Rodolfo. Não, o tratamento do fundo do meu coração, ele superou as expectativas por alguns motivos. Um deles foi em função da qualidade mesmo, porque ficou uma coisa muito natural. Além disso, o Dr. Rodolfo, ele não prescreve nada mais do que você precisa, pelo contrário, eu até queria fazer mais e ele falava, não, tá bom. Além disso, um segundo item que me impressionou demais foi a agilidade, porque geralmente, né, você tem que vir, fazer molde, como é tudo feito na clínica, e ele é perfeccionista, mesmo ele sendo perfeccionista, então, do ponto de vista de resultado estético, eu fiquei super feliz, a agilidade e um terceiro ponto, que eu acho que é super importante, é a relação custo-benefício. Então, obviamente, tem um preço, porque a minha é lente de porcelana, foi uma indicação dele mesmo. Ele mesmo disse, não, você só fará se for de porcelana. A relação custo-benefício foi, eu achei um custo excelente, mesmo porque eu já tinha visitado muitos dentistas, muitos profissionais, muitos de muita qualidade, mas na minha avaliação, nos critérios que eu estabeleci, o Dr. Rodolfo e a Clínica Alegra superaram, né, eles pontuaram, né, em todos os pré-requisitos que eu tinha estabelecido para escolher um profissional para fazer esse tratamento. Então, é muito interessante. Para qualquer pessoa que tem interesse, né, em melhorar o sorriso, e eu trabalho com marketing, e eu já trabalhei para essa indústria, e é uma característica do brasileiro, ele sorri muito. Então ele tem uma preocupação com a estética mesmo. Quando eu vi, eu morria de medo, porque geralmente fica muito artificial. Algumas pessoas ficam artificiais, todo mundo percebe, não foi um prazer. Quando eu vi, né, imediatamente, quando ele terminou, que eu vi, é interessante que muita gente que convive comigo nem percebe que eu fiz. E que convive comigo no dia a dia. Porque o que eles percebem é que eu fiz uma melhoria. Porque ficou próximo do meu natural, exato. Então a minha reação foi de muita felicidade, de muita alegria e me deu mais liberdade para eu continuar sorrindo. Mas agora eu tenho mais segurança, mais confiança para continuar sorrindo. Tem um versículo na Bíblia que diz que o sorrir aformoseia o rosto. Então às vezes, principalmente eu que sou uma mulher mais velha, quando eu começo a perceber que quando você começa a ficar muito sério, tudo fica meio caído. Quando você sorri, tudo dá uma levantada. Então o sorriso ele é muito importante, então para qualquer idade, obviamente. Mas a gente foi feito para sorrir. Então os dentes são assim, é o nosso cartão postal. Então foi um misto de felicidade com satisfação, foi muito importante para mim. O que acontece? Com a idade, os meus dentes eles começaram a ficar tortos mesmo. Então um estava empurrando o outro, um meio encavalado, né? E estavam pequenos, que também é natural, né? Você vai mudando o rosto, você vai mudando. Então ele não tinha mais uma harmonia com o meu rosto. Meus dentes não tinham uma harmonia com o meu rosto. E eu sempre quis preservar a naturalidade. Para mim isso era fundamental. Né? Eu não tenho nenhuma questão em relação ao envelhecimento, não é uma questão, mas eu quero envelhecer da melhor forma que eu puder. Quem convive comigo, assim, como eu falei, muita gente não percebeu. Agora os mais próximos, meus irmãos, meu marido, assim, quando olharam, eles falaram, puxa, ficou perfeito. Até as voltinhas dos dentes o Dr. Rodolfo faz. E ele é muito perfeccionista também. Ele tem uma preocupação muito grande com a estética. Não é só com a estética do dente. Ele tem uma preocupação muito grande com o todo. Então ele sempre olha o seu rosto, o seu aspecto natural e com o melhor formato, obviamente olhando para a questão da saúde, porque isso também é uma preocupação muito grande dele. Não é só colocar uma lente para o dente ficar bonito. Não é isso. É uma questão de saúde mesmo. O desgaste, uma coisa que eu não falei, foi muito mínimo o desgaste que eu fiz. Então eu já coloquei tem 1 ano e pouco, 1 ano e meio, quase 1 ano e meio. Então, assim, de lá pra cá,
Só coisa boa. Muito rápido. Muito rápido. Eu tomei a decisão, gente, eu acho que 20 dias depois, sei lá, no início do mês, no final do mês estava tudo pronto, eu estava com o dente, tudo pronto, foi tudo. Eu tinha uma preocupação, eu lembro que eu ia ser madrinha de casamento em dezembro, no começo de dezembro, e eu fechei no começo de novembro. Aí eu falei, não vai dar tempo. Ele falou, vai dar tempo. Aí, óbvio, eu tive que dedicar o tempo. Aí, outra coisa que o Dr. Rodolfo tem, uma flexibilidade de horário. Porque eu tenho uma agenda muito cheia, então eu não tenho muitos horários durante o dia. Então, eu sempre marcava no final do dia e ele ficava comigo. Teve dia que ele saiu daqui 1, 2 horas da manhã, justamente porque ele queria finalizar todo o trabalho. Exato. E teve um outro tratamento que eu fiz, e aí já fiz outros, né? Por exemplo, eu tinha um implante, ele já cuidou desse implante. Já fiz uma série de... Eu fiz uma restauração que eu queria refazer, ele também já fez, então eu não fiquei só no implante. E também um outro procedimento que o doutor fez, que eu nunca tinha feito o Botox no dentista. Eu nunca tinha feito o Botox no dentista. Sempre fiz um dermatologista, sempre foi bem sucedido, obviamente, os meus dermatologistas são muito bons, mas como tinha esse casamento e eu já tinha colocado as lentes, eu não tinha tempo de marcar para fazer o Botox. E aí ele falou assim para mim, falou, Luna, deixa que eu vou fazer seu Botox e você vai ficar feliz porque meu Botox é o melhor. Ele fez uma brincadeira, né? E como eu tinha aquela pressa do casamento, ele fez. E agora eu só consigo fazer Botox com ele. Porque também fica natural. Ele até fala, tem coisas no rosto que ele fala, eu vou deixar sem fazer nenhuma aplicação, justamente é o mais natural possível para o teu olhar não cair. Então, tudo isso, ele olha, de fato, a estética integral. Não é a estética do dente ou a estética do Botox, é a estética integral. É, exatamente. Ele é um arquiteto, é um dentista arquiteto. Não, ficou super bom, porque ele não fica obedecendo você, sabe? Ah, eu gostaria de colocar... Não, peraí. Acho que só aqui, vou colocar um pouquinho mais aqui. Aquilo não, aqui eu não vou aplicar, vai aparecer só a ruga aqui, porque senão vai cair teu olhar. É difícil o profissional pensar nisso, né? Então, aí no retorno ele fala, mas aqui eu tô achando que dá para aplicar um pouquinho mais. A mesma coisa, que eu acho que é uma característica do Dr. Rodolfo, ele privilegia a naturalidade. Ele não te propõe nada além. Eu lembro que assim que eu fiz a parte superior dos dentes, eu falei, acho que vou fazer a parte inferior. Ele mesmo, naquele momento, ele falou, não, vamos aguardar, seus dentes são ótimos, meus dentes são muito bons. Mesmo com a idade, eles eram bem cuidados, meus dentes foram muito bons. E ele falou, não, vamos aguardar. Agora é que a gente está falando novamente para ver se não chegou o momento de eu fazer a parte inferior dos dentes. E sem contar que é um ser humano tão maravilhoso que meu marido tratava com outro dentista, ele tem sérios problemas, porque ele teve um problema sério de saúde, né, no palato, ele teve um câncer no palato, e o meu tratamento com o Dr. Rodolfo é tão bom, e o Dr. Rodolfo é tão humanizado, que eu convenci meu marido a vir aqui. E detalhe, nós moramos muito longe, porque a clínica fica no Tatuapé, nós moramos nos Jardins, mas mesmo assim eu o convenci de que aqui ele se sentiria bem tratado, a recomendação seria o que ele precisa mesmo, não o que a clínica quer vender. Então o que eu acho que mais me encanta na Alegra é uma honestidade profissional. Eu vou fazer o melhor para você, o melhor, mas eu vou fazer o que é melhor no sentido da tua saúde, da tua estética, da tua aparência. Então, não é o melhor para a clínica, não é o melhor para quem vende, é o melhor para quem adquire o serviço. Então, isso te dá uma segurança. E um último ponto é que, dependendo do trabalho que você faz, o Dr. Rodolfo, isso aqui você vai fazer com esse profissional, isso aqui você vai fazer com esse profissional. Então, a clínica também, ela tem uma série de profissionais que têm suas especificidades, suas especializações, e isso também te dá muita segurança. Não é a agilidade do trabalho humano só, é da tecnologia, porque como é tudo aqui na clínica, então é o seguinte, ele colocava, eu lembro que quando a gente foi fazer, ele colocava, não gostei, faz outro. Ele mandava imediatamente alguém fazer um outro dente de porcelana, esse aqui eu gostei mais. Ele também tem isso. Mesmo que naquele momento era o que tinha sido combinado, se na hora que ele colocou, ele percebeu que não, ele manda refazer. Obviamente que muitos dentistas provavelmente fazem assim. Só que se não tem tudo dentro da clínica, o refazer significa volta na semana que vem. Aí o tratamento não tem fim. No caso da Alegra, vamos refazer agora. Então vem um outro profissional e refaz, doutor, é isso, vai testando, e aí chega na melhor solução para o paciente. Exato. Eu nunca deixei de sorrir, mas eu estou mais confiante agora para sorrir. Não é uma preocupação se o meu dente está torto, se vai ficar bem esteticamente, não é, mas eu não tinha exatamente uma preocupação, né?
Por outro lado, me trouxe mais segurança. E eu acredito que tudo que você puder investir, sem exageros, para que você se sinta melhor, você tem que fazer. Porque é uma questão física e emocional. E quando você não tem essa preocupação, porque, puxa, você acha que tem uma coisa harmoniosa, você consegue colocar o seu foco emocional de fato naquilo que importa. No seu trabalho, nas pessoas que você convive, em contribuir para a vida dos outros também. Então você não fica, ai, será que eu estou sorrindo? Não, essa preocupação você não tem. É um conforto emocional. Nossa, eu falo direto. Melhor investimento que eu já fiz, melhor investimento que eu já fiz. Eu tenho consumo, né? Consumo, mas esse de fato é um investimento. Esse tratamento é um investimento. De fato, eu encorajo qualquer pessoa que tem dúvidas, tem que fazer um tratamento, mas tem que tomar cuidado mesmo, porque eu pesquisei para chegar no Dr. Rodolfo 2 anos e pouco. Foi quando eu comecei a usar o Invisalign, que o Invisalign não foi exatamente o que eu imaginei. O Invisalign nem é uma culpa do profissional, nada disso que fez. Eu acho que é uma questão do próprio formato, do modelo, não sei. Então eu fiquei 2 anos e meio procurando, indo, fazendo orçamento, entendendo. Aí eu pesquisava as avaliações, o que as pessoas diziam. E eu cheguei no Dr. Rodolfo pelo Google, cheguei no Instagram, fiquei acompanhando, minha irmã me ajudou muito, ela também pesquisou muito junto comigo, e aí a gente chegou à conclusão, não, acho que o Dr. Rodolfo é o mais adequado. Quando eu fiz a primeira consulta, sabe aquele não resta a menor dúvida? Quando eu fiz a primeira consulta, eu não tive dúvida nenhuma. Eu não tive dúvida nenhuma que ele é que faria o meu tratamento. Mas assim, não só recomendaria, como eu já comentei, acabei de trazer meu marido, que tem um problema, ele usa uma prótese no palato, é um problema sério, grave, mas eu tenho total segurança que aqui ele vai ter o melhor tratamento. Então eu super recomendo. Se a pessoa tem uma dúvida, não, detalhe, se a pessoa tem uma dúvida, quiser pesquisar sobre a Allegra, e se fizer a consulta com o Dr. Rodolfo, vai tirar a dúvida na hora, porque ele passa essa segurança. Me despeça ou não? Não, pode ir, só dá um tchauzinho só.